E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar e hoje com um exercício muito interessante, o exercício de número 23. Vamos ler o que ele nos pede. Num dia de sol, você deseja medir a altura de um prédio. Legal, vamos medir a altura de um prédio. Porém, a trena não é suficientemente longa, né? Um prédio tem muitos metros. Então, assumindo que seja possível medir a sua sombra, então vou precisar informar a minha sombra e a sombra do prédio no chão, e que você lembre da sua altura. Ó. Então nós vamos ter três dados para descobrir o quarto. Faça um algoritmo para ler os dados necessários e calcular essa altura. Pessoal, esse exercício é um exercício muito legal pelo seguinte, ó. Imagine aqui um prédio, ó, certo? E aqui nós vamos ter o Sol que está incidindo sobre o prédio, né? Bem, como esse Sol... Como esse Sol ele tem o mesmo ângulo de ação aqui, ó, o mesmo ângulo de incidência, ó, os raios estão vindo nesse sentido aqui, ó, vocês concordam? Então tem essa mesma inclinação dos raios de sol aqui, ó. Então, se eu tiver um homenzinho aqui, por exemplo, ó, esse sol, quando bater nesse homenzinho, ele vai gerar a sombra do homenzinho aqui, ó, certo? Da mesma forma que ao bater no prédio, ele vai gerar a sombra do prédio aqui. Como o Sol ele tem o mesmo ângulo de incidência e os mesmos raios de Sol que estão batendo no prédio estão batendo no homem, então existe uma proporção entre o tamanho da sombra do prédio e o tamanho do prédio, e o tamanho da sombra do homem e o tamanho do homem. Isso é o teorema de Thales, né, das retas paralelas. Então vamos pensar um pouco. Olha o exemplo. Por exemplo, imagine que esse homem aqui, ó, um exemplo, ele seja bem alto, um jogador de basquete, ele tenha 2 metros de altura, certo? E a sua sombra tem 4 metros. Olha que curioso, ó. A sombra tem o dobro do tamanho do homem. Se eu medir o prédio e afirmar para você, por exemplo, que essa sombra aqui, ó, tem 40 metros, existe uma proporção muito clara, né? Porque como os raios de sol estão na mesma incidência, é o mesmo sol e são os mesmos raios, ó, se no caso a sombra do homem tem o dobro do tamanho do homem, a sombra do prédio vai ter o dobro do tamanho do prédio. Então, eu assumo aqui, ó, que o prédio, nesse caso, terá 20 metros. Faz sentido para vocês? Então, existe uma proporção entre o tamanho do homem e sua sombra, da mesma forma que existe uma proporção entre o tamanho do prédio e sua sombra. Então, nós podemos fazer uma equação com isso, né? Ó. Eu posso falar o seguinte, que existe uma proporção, ó, que entre a sombra do prédio e o prédio é a mesma proporção da sombra do homem, SH, e o homem. Vocês conseguem enxergar isso? Faz sentido para vocês? Por exemplo, aqui no nosso caso, se a sombra do prédio aqui, ó, seria 40 no nosso exercício, dividido pelo tamanho do prédio, que eu não sei ainda informar. Mais a sombra do homem eu vi que deu 4 metros, e o homem, ele sabe a altura dele, que são 2 metros. Então a gente consegue aqui, ó, fazer esse paralelo. Aqui, ó, para eu isolar isso, como é que eu faria para isolar esse P? Eu multiplicaria isso aqui em cruz, né? Então, o P aqui, ó, que é o tamanho do prédio, ele seria 2 vezes 40 dividido por 4. Não é isso? Então, ó, eu posso fazer uma equaçãozinha aqui, ó. E aqui vai ser 80 por 4, né? Se a gente fizer aqui o nosso cálculo, ó, 2 vezes 40 dá 80. Ó. E 80 dividido por 4, eu vou ter aqui 20 metros. Exatamente como a gente encontrou aqui no nosso exemplo. Ó. Perfeito? Então, eu posso assumir aqui, pessoal, como essa proporção. Por quê? Porque esses raios aqui, ó, eles têm uma inclinação, certo? Ó. Um certo ângulo aqui, ó. E esse ângulo ele é o mesmo para todos os raios de sol.
Então, o que eu posso assumir aqui? Ó? Eu posso assumir que a altura do prédio ela vai ser, nesse caso, ó, a altura do homem. É isso, aqui é o 2, ó, a altura do homem, vezes a sombra do prédio, dividido pela sombra do homem. Foi exatamente isso que a gente encontrou. Ó. Aqui nós temos o 2, que está aqui. Aqui nós temos o 40, que está aqui. E aqui nós temos a sombra do homem, que está aqui. Então a gente pode usar essa equaçãozinha aqui para descobrir isso. Ó. Fez sentido para vocês? Então vamos criar nossas variáveis. Ó. Eu vou colocar aqui ó, uma variável chamada altura do homem. Vou criar uma chamada sombra do homem. Vou criar uma chamada altura do prédio e outra que eu vou chamar de sombra do prédio. Isso? E aí, ó, eu posso criar todas essas variáveis do tamanho do tipo real. Certo? Então, vamos continuar aqui. Então, eu vou perguntar aqui primeiro, né, para o nosso usuário, vou perguntar o seguinte, ó, escreva L, qual é a sua altura? Perguntar para o homem, né, para o usuário, ó, qual é a sua altura? E aí ele vai informar para a gente. Perfeito? E aí eu vou ler isso e vou salvar na variável altura homem, né? E aí eu vou fazer essa pergunta 4 vezes, né? Não, 3 vezes no caso, né? Então, ó, qual é a sua altura? Então, ó, qual é o comprimento da sua sombra? E aí eu vou salvar isso na variável sombra homem. E aí eu vou perguntar qual é o comprimento da sombra do prédio, né? Aqui, ó, posso copiar daqui que fica até melhor, ó. Vamos copiar aqui. Qual é o comprimento da sombra do prédio? Porque isso eu sei. Qual é o comprimento da sombra do prédio? Vou salvar isso na variável sombra prédio. E aí, ó, o que eu posso fazer? O que vai ser? Assim como a gente fez aqui nos nossos esboços, não é isso? Ó? A altura do prédio, que eu chamei de P, ó, ela vai ser homem vezes a altura do homem vezes a sombra do prédio dividido pela sombra do homem. Perfeito? Existe uma proporção. Então eu posso criar assim ó, aqui. A altura do prédio, ó, a altura do prédio, ela vai receber o quê? Vamos voltar lá, ó. Vai ser a altura do homem vezes a sombra do prédio. Então, ó, a altura do homem que multiplica a sombra do prédio. E tudo isso dividido pela sombra do homem. Sombra do homem, ó. Perfeito? E aí a gente pode mostrar isso depois no final, ó. Vamos ver. Então, ó. A altura, né? A altura do prédio é de, e aí eu pulo o espaço, vou colocar aqui, ó. Altura prédio, vírgula, abro aspas de novo, metros, por exemplo. Fecho as aspas. Vamos ver, pessoal, se funciona? Vamos usar esse mesmo exemplo que a gente fez aqui, ó, de 2,4 metros e 40 metros de sombra. Então, qual é a sua altura? Bom, a altura do homem é 2 metros, então eu tenho 2 metros. E minha sombra tem 4 metros. Qual é o comprimento da sombra do prédio? Aqui no nosso quadro a gente colocou 40, ó. Então vamos colocar 40. E olha lá, a altura do prédio é de 20 metros, exatamente como nós prevemos aqui. Perfeito? Então é isso, ó. Nós podemos fazer vários outros testes, né? Ele vai calcular para a gente. Por exemplo, eu tenho 1,53.
A minha sombra tem 2,80. E o comprimento do prédio tem 55 metros lá. Então, ó, a altura do prédio é de 30,05. Olha o tamanho desse número. Dá para a gente arredondar também, a gente aprendeu isso. Ó. Então, a gente vai colocar aqui na altura do prédio, ó, vamos colocar 2 pontos, 1 para arredondamento, e 2 pontos de novo, 2 para duas casas decimais. Ó. Então, a minha altura agora vai ser 1,53, a minha sombra vai ter 2,98, estou chutando valores. O comprimento da sombra do prédio é de 42,55. E olha lá, a altura do prédio é de 21,85 metros. Duas casas decimais. Arredondadas. Perfeito, pessoal? Então agradeço pela presença de vocês e até a próxima.